Glória a Deus. Amém. Somos gratos ao Senhor por poder participar do seu corpo, do seu sangue. E eu queria já dispensar as nossas crianças para a programação especial delas, lá da Recriando. E também a Doc Play, nós temos uma programação especial para todos vocês. Tá bom? Vocês podem... Se estiver chovendo aí, peço a ajuda aí dos nossos obreiros para conduzirem as crianças até o templo de cima, tá bom? E vocês podem se assentar, nós vamos compartilhar o texto. Bem, sejam todos muito bem-vindos ao nosso culto da noite. Deus abençoe a todos. Olha aí, ó, trovão. Deus falando, né? A voz de Deus aí, ó. Amém. Nós vamos compartilhar Romanos capítulo 8, verso 29. E o tema da nossa ministração hoje é Crescendo Mais Fortes Juntos. Então, o pastor Luiz Carlos já falou aqui, nós estamos aí em plena campanha dos nossos 40 dias de comunidade. E cada semana nós estamos sendo desafiados a lembrar dos propósitos. Ou seja, o propósito que Deus estabeleceu para as nossas vidas, para a vida da igreja, adoração, comunhão, discipulado, serviço, ministério, né? Então, os 5 dedos da mão. Então, nós entendemos que é a melhor forma de nós vivermos, porque somos chamados para adorar, somos chamados para servir. Qualquer ênfase que nós damos a um propósito apenas, nós entendemos que fica algo manco, né? Algo faltando. Então, nosso desafio como igreja e como servos do Senhor é viver o equilíbrio desses propósitos. Então, é por isso que nós estamos aqui nesses 40 dias de comunidade, porque nós estamos, nesses 40 dias, estamos dando ênfase, principalmente, nessa visão, aprofundar a nossa visão da comunidade dentro da igreja e também, é claro, alcançar pessoas por meio, né, dos nossos PGs, por meio dos nossos atos de amor, por meio da gente viver uma vida com esses propósitos, né? Então, nós temos esse desafio, e igreja é desafiante mesmo, ser cristão é desafiante. Quem diz que ser cristão é fácil é porque realmente não entendeu ainda, né? Porque nós somos desafiados a crescer, e é por isso que hoje nós vamos falar, basicamente, desse crescimento. Então, Romanos 8, 29, ele diz assim: pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então, o apóstolo Paulo, escrevendo essa carta aos Romanos, e aqui no capítulo 8, ele deixa muito claro qual é a vontade de Deus, para que nós somos predestinados, por que nós conhecemos a Cristo, e que é para a gente ser conformado, ser moldado à imagem de Cristo. Então, porque Jesus foi o primogênito entre nós, entre os muitos irmãos, não é? Então, nós como igreja, um dos nossos alvos, é claro, ou do nosso propósito, é nos tornar cada dia mais parecidos com Cristo. Amém? Então, é inegável nas Escrituras a vontade de Deus em vários textos que nós vemos. Nós temos Cristo como modelo, a fim de que esta imagem possa ser restaurada em nós, que o pecado nos roubou isso. Então, por meio de Cristo, eu e você podemos aí ser conformados à imagem de Deus, ser moldados à imagem de Deus, tá bom? E aí, como desafio para a igreja, eu quero tentar aqui ser mais breve possível, esse propósito de nos tornarmos semelhantes a Cristo, né, da gente parecer com Cristo. Isso fala de maturidade. Seria muito bom se eu e você, a partir do momento que a gente aceitasse Jesus, né, levantou a mão para Jesus, e viesse assim um raio, né, e não nos consumisse, mas trouxesse uma transformação instantânea. Então, os seus desejos, as suas vontades,
enfim, a sua consciência, seus traumas, tudo fosse instantaneamente, né, transformado. Mas a verdade é que isso não acontece. Nós recebemos Jesus e recebemos o Espírito Santo, e é claro que a gente recebe um kit, né, que nos capacita a viver essa transformação. Então, essa é a verdade a respeito de nos tornar semelhantes. Isso é um processo. Então, à medida que nós deixamos o Espírito Santo falar, à medida que nós deixamos que as Escrituras Sagradas passem a fazer parte da nossa vida, nós vamos sendo moldados. Nós vamos sendo moldados a essa imagem e semelhança do Filho, que é Jesus Cristo. Então, isso é crescer, isso é ter maturidade. E quando nós temos maturidade, a maturidade ela traz autoridade. É ou não é? Então, você pega uma criança, ela não tem maturidade. E é por isso que ela não pode ter autoridade. A gente é louco se a gente colocar autoridade, dar uma autoridade a uma criança. Então, à medida que ela vai amadurecendo, à medida que ela vai crescendo, ela vai tendo autoridade sobre determinadas coisas, sobre sua vida, enfim, sobre algumas decisões. Então, Deus também é assim com a gente. Então, muitas vezes a gente quer autoridade sem ter a maturidade. Então, nosso desafio é alcançar a maturidade, a estatura de varão perfeito, porque essa é a vontade de Deus, amém? E aí nós temos o Espírito Santo de Deus, que nos capacita, como nós cantamos aqui hoje, né, quando nós estamos na presença dEle, quando nós estamos cheios dEle, então a gente consegue vencer o pecado, né, a gente consegue tirar coisas que a gente não tem para dar, mas porque nós estamos cheios do Espírito Santo, e o Espírito Santo nos habilita para isso. Então, como crescer mais forte, ou quando nós estamos crescendo mais forte, quais são as evidências desse crescimento, né? Então, quando? E aí eu vou falar de 4 coisas aqui, e alguns versículos que vão nos ajudar a gente entender esse processo de maturidade. E o processo de crescer, o nosso desafio enquanto comunidade é a gente crescer junto. Porque a gente crescer sozinho, teoricamente pode ser mais fácil. Teoricamente pode ser mais fácil, porque a gente não vai ter alguns problemas que a gente tem quando a gente está nos relacionamentos. Mas o nosso desafio como comunidade é a gente crescer juntos, crescer nos relacionando. E aí, a gente sabe que relacionamento não é algo fácil. A gente sabe que relacionar não é algo que a gente nasce sabendo, a gente vai desenvolvendo. Então, enquanto comunidade, se a gente perceber, e é por isso que o tema, né, do livro, que é o nosso devocional, é que juntos somos melhores, é porque, às vezes, sozinhos a gente pode ir até mais rápido, mas junto a gente chega mais longe. É ou não é? Junto, quando a gente está junto de alguém, a gente pode chegar mais longe. Então, é isso que a gente tem aqui como propósito durante esses dias, é crescer juntos. É claro que a gente não pode desprezar o crescimento individual. A gente não pode menosprezar a necessidade que a gente tem de crescer individualmente, de buscar o nosso crescimento, ainda que sozinhos. Sozinhos no sentido de que cada um tem que buscar seu crescimento também individualmente. Então, esse é um desafio, sim, mas a gente precisa crescer juntos, enquanto comunidade. E aí, isso se torna mais desafiador. Mas, ao mesmo tempo que isso é desafiador, né, nós temos recursos maravilhosos na palavra de Deus. E aí, é por isso que o apóstolo Paulo aqui, em Romanos, ele diz isso, e a gente vai ler também Colossenses, o apóstolo Paulo falando muitos desses versículos de como que a gente pode crescer junto. Como que a gente pode crescer juntos. E esse é o nosso grande desafio, né, como igreja. Porque nós somos uma comunidade, nós somos um corpo. Então, crescer junto vai ser sempre um desafio. Então, quando que a gente vai crescer mais forte? Quando que isso acontece?
Primeira coisa, quando nós demonstramos real interesse. Real interesse. Olha só, Colossenses capítulo 2, verso 2, o apóstolo Paulo também escrevendo, ele diz: esforço-me para que eles sejam fortalecidos em seus corações, estejam unidos em amor e alcancem toda a riqueza do pleno entendimento, a fim de conhecerem plenamente o mistério de Deus, a saber, Cristo. Qual é o mistério de Deus, gente? Cristo, o mistério de Deus revelado na plenitude dos tempos. Então, Cristo é esse mistério, é a vontade de Deus para a humanidade. E aí o apóstolo Paulo fala assim, olha, eu estou me esforçando para que vocês sejam fortalecidos, mas para que vocês estejam unidos em amor. Então, juntos, unidos, é que vocês vão alcançar toda a riqueza do pleno conhecimento de Deus. E quem é esse pleno conhecimento de Deus? Senão o mistério revelado a nós, Cristo. Há um mistério sobrenatural na unidade da igreja. É por isso que nós vemos muitas vezes Cristo falando sobre isso: se 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, ali se faz presente. No Velho Testamento nós temos várias figuras a esse respeito. Como é bom e suave, né, diz o salmista, que os irmãos vivam união. É como o óleo que desce sobre a barba de Arão. Nós vemos que há um mistério de Deus, uma revelação profunda de Deus na unidade da igreja. E Deus preza tanto pela unidade da igreja. E o próprio apóstolo Paulo, prezando, diz, olha, eu me esforço. Em outro texto ele diz, eu me gasto, eu vou me deixar gastar. E ele diz para que nós sejamos fortalecidos, para que nós sejamos unidos. Há um mistério que nós não podemos deixar de considerar e nem menosprezar. E aí o apóstolo vai dizer que para que Cristo seja conhecido, e não seja conhecido apenas por nós, mas pelo mundo, e como nós cantamos, para que nós sejamos um, e o mundo verá quem é Jesus através da nossa unidade. E a gente não pode desprezar. Então, o interesse pela unidade, pelo amor, e aí a gente tem que rever os nossos conceitos de demonstrar interesse, porque no mundo de tanta bajulação, não é? A gente pode achar que demonstrar interesse é você simplesmente elogiar as pessoas, bajular as pessoas. Mas o apóstolo Paulo fala assim, olha, eu estou me esforçando para que vocês sejam fortalecidos em unidade, em amor, a fim de que vocês alcancem toda riqueza e pleno conhecimento. Ele está falando de unidade, ele está falando que ele está se esforçando, e nós também temos que nos esforçar para manter a unidade da igreja, diligentemente. Isso é o interesse de Deus. Isso é fácil? Não, não é fácil. Mas nós, como diz as bem-aventuranças, o próprio Jesus falando para os seus discípulos, bem-aventurados os pacificadores. Sabe quem são os pacificadores? São aqueles que promovem a paz entre as pessoas. São aqueles que pegam 2 inimigos e reconciliam. Os pacificadores são pessoas que buscam reconciliar inimigos. São aqueles que se colocam entre pessoas para juntar e não para espalhar. É interessante o capítulo 6 do livro de Provérbios 6, Provérbios capítulo 6, diz que 6 coisas Deus detesta, e a 7ª ele abomina. Qual é? Aquele que espalha contendas entre irmãos. Porque Deus abomina toda espécie de ingerência, toda espécie de situação, de atitude nossa que possa desfocar, que possa desmembrar, que possa separar.
Então, nós devemos demonstrar esse real interesse pela unidade da igreja, promover a paz. Que sejamos como aquela história, aquela história do vizinho que resolveu reconciliar duas vizinhas que não se falavam mais, que haviam brigado. E ele chegava na casa de uma delas e falava assim, o que foi que aconteceu? Né? E aquela pessoa então contava tudo que tinha acontecido. Foi interessante, porque eu converso com ela e ela fala tão bem de você. Então ela fala que você é uma pessoa assim, assado, e falava muito bem de você. E ele ia na casa da outra vizinha e falava a mesma coisa, ao ponto de um belo dia ele ter gerado comunhão, reconciliação. Então, esse é o Espírito. Oremos por isso, demonstramos esse real interesse. E a segunda coisa, da gente demonstrar ou a gente crescer mais forte, é nós estarmos orando pelo crescimento mútuo, crescimento um dos outros. Nós precisamos buscar isso. Olha, Colossenses 4, o apóstolo Paulo vai dizer, Epáfras, que é um de vocês, e servo de Cristo Jesus, envia saudações. Ele está sempre batalhando por vocês em oração, para que, como pessoas maduras e plenamente convictas, continuem firmes em toda a vontade de Deus. É por isso que juntos nós somos melhores, porque nós podemos orar uns pelos outros. Quando alguém fica para trás, todos nós perdemos. Então, a nossa atitude que demonstra maturidade, ou quando nós estamos buscando maturidade, a gente tem que orar. Eu tenho que querer, eu tenho que orar pelo crescimento do André. Eu tenho que orar pelo crescimento da Oneide, pelo crescimento do Tantson. Nós queremos que todos cresçam, que todos alcancem a maturidade, plenamente, como diz o apóstolo, como pessoas maduras e plenamente convictas. E às vezes, nesse ambiente de igreja, é difícil a gente ter todo mundo, é claro, no mesmo nível de maturidade, mas nós devemos orar pelo crescimento mútuo. Eu cresço e eu posso, então, orar para que as pessoas cresçam. Posso trazer irmãos para o crescimento também em oração. Então, nós precisamos orar por isso. Terceira coisa que demonstra, ou que indica essa maturidade. Nós vivemos uma vida de quebrantamento e dependência de Deus. Colossenses 1, 24, o apóstolo também diz, agora me alegro em meus sofrimentos por vocês, e completo no meu corpo o que resta das aflições de Cristo, em favor do corpo, que é a igreja. E lá no capítulo 2, verso 1, ele diz, quero que vocês saibam que estou lutando por vocês, pelos que estão em Laodiceia, por todos os que ainda não me conhecem pessoalmente. O apóstolo Paulo diz que ele está batalhando por aquela igreja. Ele está batalhando para que a igreja se fortaleça. E ele se aflige por conta dessa igreja que ele tanto ama. Esse povo que ele tanto ama, que é a igreja do Senhor. Então, nós precisamos viver sobre essa perspectiva de quebrantamento e dependência de Deus dentro da igreja. Nós precisamos ser quebrantados, queridos, precisamos ser quebrantados. Às vezes, os nossos relacionamentos enquanto igreja, a gente tem tantos problemas já, né? E um dos problemas que a gente não pode ter é a falta de quebrantamento. Às vezes, para resolver problemas de relacionamentos, a gente tem que ir com o coração quebrantado. E aí o apóstolo Paulo está dizendo, eu me alegro em meus sofrimentos. Eu fui quebrado, eu fui quebrantado, eu fui gastado, mas por causa de vocês. Então, a maturidade passa por esse quebrantamento. Às vezes a gente vê a igreja, pessoas tão endurecidas nos relacionamentos, tão endurecidas para manter essa unidade, tão endurecidas para resolver problemas, tão endurecidas, não querem se relacionar, não querem, enfim, fazer parte da comunidade. O apóstolo Paulo está exatamente ao contrário. Ele diz, eu me alegro em meus sofrimentos por vocês, porque eu faço isso em favor do corpo, eu faço isso em favor de vocês. Então, esse é um espírito de quebrantamento, de dependência de Deus que nós precisamos ter.
E aí, talvez seja o tempo, né, da gente rever aí, nesses 40 dias de comunidade, como anda o nosso coração. Como estão os nossos relacionamentos dentro da igreja, dentro dos nossos PGs, dentro da nossa família? Será que a gente tem esse espírito quebrantado? Será que a gente está sofrendo? Né, entre aspas, não estou dizendo, né, esse sofrimento que o apóstolo Paulo está falando por vocês, pela igreja, pelas pessoas. Ele diz que, inclusive, se alegra com isso. É um sofrimento pela igreja, em favor do corpo de Cristo. Então, nós precisamos entender esse espírito de quebrantamento dentro da nossa comunidade. Quarto, somos um agente de crescimento. Assim nós anunciamos a Cristo a todos. Aí vai Colossenses 1, 28. Diz assim: assim nós anunciamos Cristo a todos. Aconselhamos, ensinamos cada um com toda a sabedoria possível para trazer todos à presença de Deus, como pessoas espiritualmente adultas e unidas com Cristo. Olha o que o apóstolo Paulo está dizendo. Essa é uma versão da Bíblia na linguagem de hoje. Ele está dizendo que nós anunciamos a Cristo a todos, aconselhamos, ensinando, com toda a sabedoria, para trazer todos à presença de Deus. Trazer todos com a maturidade, espiritualmente adultas, quer dizer, maturidades e unidas a Cristo. Uma coisa que nós precisamos entender, enquanto igreja, enquanto comunidade, é que cada um de nós temos um chamado de ser agente desse crescimento, dessa maturidade. E a gente precisa viver esse valor, esse princípio. É interessante que nós vemos na Bíblia, por exemplo, o apóstolo Paulo, ele tinha um discípulo, muitos discípulos, mas um discípulo talvez mais característico, mais famoso dele, digamos assim, seria Timóteo. Mas o apóstolo Paulo, ele era o mentor de Timóteo, mas ele também tinha um companheiro. Então, ele era mentor, mas ele tinha um discípulo e ele tinha um companheiro. Ele vivia isso dentro da sua comunidade, dentro da igreja, da igreja do reino de Deus. O apóstolo Paulo tinha alguém para abençoar. O apóstolo Paulo tinha os seus companheiros, ele tinha um discípulo, e no caso de Timóteo tinha um mentor. Então, nós vemos essa dinâmica dentro da igreja, nós vemos essa dinâmica dentro da comunidade. E aí, durante esses dias, nós precisamos entender que a gente é um agente de crescimento na vida das outras pessoas. Todos nós podemos ter um Timóteo. Todos nós podemos ter alguém para abençoar, no sentido de abençoar. Então, todos nós podemos promover com os nossos dons, os nossos talentos, e Deus nos chama e nos capacita. Não existe ninguém que não tenha dom, não existe ninguém que não tenha talento. E o apóstolo Paulo em Romanos vai dizer que Deus dá dons sem arrependimento. Vocês sabiam disso? Então, mesmo que a pessoa esteja lá no mundo, ela tem dom, ela tem talento que Deus deu. E às vezes ela não está se utilizando para a coisa certa. Mas todos nós temos dons e talentos. Mas Deus não nos dá dons e talentos para a gente guardar, para a gente se ensorbebecer, a gente achar que é melhor do que os outros. Enfim, Deus nos dá dons e talentos para a gente servir a nossa comunidade e servir o mundo. Vocês sabiam disso? Então, Deus deu dons aos homens. E por isso que tanto a parábola das minas como a parábola dos talentos falam a respeito desses talentos que nós recebemos. E, curiosamente, as pessoas que recebem uma quantidade menor, né, são as pessoas que guardam e não fazem prosperar o seu dom. Curiosamente, nessas parábolas. Então, Deus nos deu dons e habilidades para a gente servir, para a gente ser agente de crescimento. Todos nós podemos abençoar a vida de pessoas. E esse é o desafio que nós estamos vivendo durante esses 40 dias. De alguma forma, você pode abençoar a sua igreja. De alguma forma, você pode abençoar pessoas. De alguma forma, você pode abençoar a sua comunidade. De alguma forma, você pode abençoar o mundo que o cerca, as pessoas que o cercam. Não há ninguém aqui que não possa contribuir. Então, quando nós entendemos esses valores, esses princípios,
aí a gente cresce em maturidade e em autoridade. Quando a gente entende, né, que nós, para a gente crescer mais forte, a gente precisa demonstrar real interesse nas coisas que Deus valoriza e, sobretudo, a unidade. Que a gente precisa ter essa vida de oração, orar uns pelos outros. E é isso que nós estamos fazendo aqui. E eu espero que isso seja uma prática, não apenas dos nossos 40 dias de comunidade, né? Mas que a gente estenda essa prática para todos os dias da nossa vida, orar uns pelos outros. E isso é interessante. Quando nós estivermos reunidos na quarta-feira, na nossa oração online, que você possa colocar os seus pedidos de oração e que a gente possa orar juntos. Você possa compartilhar a sua vida e nós possamos orar. Deus faz milagres através, como eu disse aqui, algo sobrenatural na nossa unidade. Coisa que a gente jamais conseguiria sozinho, nós conseguimos em comunidade. Coisa que talvez jamais você fosse conseguir sem essa conexão com o corpo de Cristo. Há um milagre na unidade. É por isso que nós oramos aqui em conjunto, é por isso que nós temos a oração da fé, é por isso que nós estimulamos as pessoas a compartilharem as suas necessidades e nós orarmos. Aí você pode dizer, mas pastora, funciona? A Bíblia diz que sim, e eu creio na Bíblia, amém? Então é por isso que nós devemos compartilhar as nossas necessidades uns aos outros e orar por elas. E viver essa vida de quebrantamento, de dependência. Deus, faz de mim uma pessoa quebrantada. Não me deixe endurecida, não. Essa tem que ser a nossa oração. E, sobretudo, nós sermos um agente de crescimento, a fim de que nós possamos ter maturidade. E a maturidade, então, vai nos levar a ter autoridade. Aí, Colossenses de 1 a 10 e 13, o apóstolo Paulo diz, e isso para que vocês vivam de maneira digna do Senhor, e em tudo possam agradá-lo, frutificando em toda boa obra. Olha só, frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus e sendo fortalecidos com todo poder, de acordo com a força da sua glória, para que tenham toda a perseverança e paciência com alegria, dando graças ao Pai que nos tornou dignos de participar da herança dos santos no reino da luz, pois Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Nós fazemos parte de um reino, amém? Um reino do seu Filho amado, e esse reino é um reino de justiça, é um reino de alegria, é um reino de promessa, e é isso que nós temos aprendido. E você pode dizer assim, pastora, mas como eu posso viver tudo isso, buscar essa maturidade, viver esses princípios de maturidade? E aí eu quero dar a resposta para você que o anjo deu a Maria. Quando o anjo deu para ela a revelação de que ela seria mãe, ainda sem ter nenhum tipo de relacionamento sexual ou contato com nenhum homem. E ela fez a pergunta que eu faria também. Como isso vai acontecer? Como se dará isso? E de repente você pode perguntar, Deus, é muita coisa para a minha alma. É muita coisa para a minha estrutura. E aí você pode fazer essa oração que Maria fez, essa resposta que Maria deu. Como se dará isso? E sabe qual foi a resposta do anjo? Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá. Então, a presença do Espírito Santo nos habilita, nos capacita a viver essa vida em comunidade. Porque nós sabemos que não é fácil. Nós sabemos que nós precisamos de algo a mais. Nós sabemos que nós precisamos da graça do Espírito Santo. Porque como cantamos aqui hoje, sem a presença de Deus, e tem uma música bem antiga que fala, assim é a vida do homem sem Deus, pobre e miserável, só pensa em pecar. Quem lembra dessa música? Não é do tempo de vocês não, né? Só o Tiago, eu e você, Tiago, estamos velhos. Porque essa é a verdade.
Mas o Espírito Santo de Deus nos capacita a viver os nossos relacionamentos, a viver uma vida de comunidade. Você quer receber esse desafio? Amém? Você quer viver esse desafio? Então nós vamos orar agora. E nós vamos, fique de pé. E nós vamos pedir ao Espírito Santo que nos capacite. Nós vamos pedir ao Espírito Santo que nos envolva. Eu não sei, você pode dizer eu não sei, mas há algo sobrenatural de Deus nessa vida em comunidade. Eu não sei como Deus faz, eu não sei por que Deus escolheu essa maneira, esse jeito de fazer com que a sua bênção, com que o seu óleo desça sobre a vida da comunidade. E é por isso que nós não acreditamos em alguém que está fora da comunidade, porque a brasa fora do braseiro, ela perde as suas características. E eu quero desafiar você a mergulhar nessa comunidade, não só nesses 40 dias, mas você se entenda, se veja como parte dessa comunidade. Essa comunidade dos santos, nós somos chamados de comunidade de santos, nós somos chamados da igreja de Deus, nós somos chamados de família de Deus. Há tantos adjetivos no Novo Testamento para falar dessa comunhão, como o pastor Luiz Carlos falou aqui, só a igreja vive a koinonia, porque há um passe, há um passaporte para viver em comunidade, que é o sangue de Jesus Cristo. É por isso que nós ceiamos hoje. Então, qualquer pessoa fora da comunidade, ela vive, enfim, pode viver outras coisas, mas a koinonia é algo que foi dado à igreja. Porque a palavra-chave, ou passaporte, é o sangue de Cristo. E só alguém que experimentou o novo nascimento, só alguém que participa do corpo e do sangue de Cristo, faz parte dessa comunidade. Faz parte dessa comunidade. Então, foi alto o preço, foi o preço de sangue, é por isso que nós ceiamos. E aí nós vamos orar, e eu quero que você faça essa oração nessa noite, diz: Espírito Santo, me capacita a viver essa vida em comunidade, apesar dos desafios. Eu quero lutar, eu quero guerrear pela unidade dos santos. Eu não quero ser como aquele que destrói a comunhão, como aquele que é responsável pela destruição da comunhão da igreja. Eu quero ter este quebrantamento, ser uma pessoa quebrantada, uma pessoa que luta para viver esta comunhão, para viver esta unidade, e uma pessoa que preza pelo crescimento da igreja, e não só preza pelo crescimento, mas um nível a mais. Eu quero ser agente do crescimento desta comunidade. Amém? Deus chamou você para ser luz, para ser solução. Seja a resposta de Deus. Às vezes, enquanto igreja, a gente fala: está faltando isso na igreja, está faltando aquilo. E às vezes Deus está chamando você para ser a resposta para aquilo que falta. E o lugar está vazio porque você não assumiu o seu lugar. Então, isso é ser agente de transformação. Nós queremos isso e queremos que o Espírito Santo nos capacite para isso. Amém? Assim como foi na vida de Sansão, quando o Espírito de Deus se apoderava sobre ele, ele recebia uma força sobrenatural. E talvez hoje você precisa dessa força sobrenatural para viver uma vida de comunidade, para viver uma vida, crescer forte. E é isso que nós vamos fazer aqui nessa noite, orando. Pai, em nome de Jesus, nós somos a tua igreja, somos comunidade do Senhor. Somos igreja, somos família, somos corpo. Representamos a arca. Deus, há tantas figuras na Bíblia para nós. E nós queremos entender, ó Deus. Entender, ó Pai, que o Espírito Santo nos capacita a viver esta vida de comunidade. Muitas vezes nós não entendemos
Porque o Senhor insiste tanto na unidade da igreja. Porque o Senhor insiste tanto para que nós possamos viver relacionamentos saudáveis. O Senhor insiste tanto para que nós possamos nos relacionar, para que nós possamos perdoar. Porque há tanta insistência, Deus, na Tua palavra para nós vivermos os mandamentos recíprocos, o um a um da Bíblia. Muitas vezes nós não entendemos porque no Novo Testamento há mais de 50 mandamentos recíprocos, de suportar, de amar, de tantos outros, ó Pai. Ombrear uns com os outros. Deus, e se o Senhor insiste nisso, é porque nós cremos que há algo que o Senhor quer fazer através da igreja, através da unidade da igreja. E isso fica claro, porque a Tua palavra nos diz que quando o mundo ver que nós somos um, eles reconhecerão que Tu és o Senhor. Há um propósito. E nós somos chamados, ó Pai, para viver esse propósito, para nos tornar semelhantes ao Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, a viver estas verdades. Ajuda-nos, ó Deus. É por isso que nós clamamos, Espírito Santo. Queremos dizer que nós sozinhos não conseguiremos, mas nós queremos estar tão cheios como nós cantamos aqui, a fim de que não haja nenhum espaço em nós, a fim de que a carne não possa vencer. Nós queremos responder a esse chamado, queremos responder. Pai, em nome de Jesus, abençoe os Teus filhos, abençoe essa igreja, abençoe a cada um que entrou aqui, Pai. Traz um mover, Espírito Santo, que ninguém possa sair daqui da mesma forma que entrou, que ninguém possa sair daqui, ó Deus, com os mesmos pensamentos, mas que possam sair daqui com pensamentos nobres, com atitudes nobres, com um coração nobre, cheios do Teu Espírito Santo, a fim de que nós possamos viver este propósito de ser semelhantes a Ti. Obrigada, meu Pai, obrigada pelo privilégio que nós temos de conhecer o Senhor e de conhecer a Tua palavra, e podermos viver esses valores e esses princípios, em nome de Jesus, amém? Amém? Se você faz parte dessa família, se você quer viver em comunidade, você pode dizer amém. Amém, amém, amém. Queridos, nós vamos encerrar aqui o nosso culto. Nós vamos dar a bênção apostólica. E eu quero que você saia daqui com o coração, assim, sabe, buscando a Deus, para que a gente possa ser desafiado a mudar uma cultura de individualismo, uma cultura que foi estabelecida dentro, né, das igrejas de uma forma geral, que você vem para o culto, você só cultua e vai embora. Nós queremos ser uma família, amém? Nós queremos viver em comunidade. E tem um recadinho aqui, os pais, quando nós terminarmos o nosso culto, você, por favor, busque as suas crianças lá na Recriando, tá bom? Porque já vão estar esperando lá e provavelmente por causa da chuva, então você pode buscar a sua criança. Faça assim, amém? Que o Senhor te abençoe e te guarde, faça resplandecer o teu rosto sobre ti e te dê a paz. Seja bênção onde você for, e que Deus faça dessa semana uma semana de bênção, uma semana maravilhosa para você e sua família, em nome de Jesus, amém? Deus abençoe, não esqueça de buscar suas crianças lá na Recriando. Deus te abençoe.